Essas unidades que estão aqui embaixo, elas efetivamente existem, elas já trabalham, desenvolvem atividade, mas elas não trabalham sistemicamente. Cada uma tem seu próprio programa, cada uma tem a sua própria política, né? E naturalmente tem em alguma medida atende a política maior da universidade, mas efetivamente elas estão desarticuladas, isso está muito claro para todo mundo. E outra coisa importante é que, apesar dessa desarticulação, elas têm áreas importantes de sombreamento nas atividades, mas não tem dinâmica suficiente, não tem força suficiente para desenvolver uma atividade que sirva à universidade. Não, na verdade, ela serve à universidade, mas elas usam um pouco do potencial que tem. Nós temos um potencial enorme para a cultura universitária, um potencial enorme para a editora, para a SCOM, para o sistema de biblioteca, mas esse potencial ele é diminuído por falta de um trabalho sistêmico, um trabalho cooperado. Isso não é resultado do desinteresse dos gestores, mas a gente entende que isso resulta muito, em grande medida, da falta de uma política única, baseada no selo da UFPE. O que a Universidade Federal de Pernambuco quer para essas áreas específicas? Estamos falando das áreas que dão expressão ao pensamento que é produzido na universidade. Então, estamos falando das áreas que guardam a memória da universidade. Estamos falando das áreas que fazem interface entre a universidade e a sociedade, uma interface importante da comunicação. E, bom, outra coisa que a gente percebeu nisso e que é bastante importante e se faz necessário que a gente dê nota disso aqui agora, é que a tecnologia da informação, ela apesar de ser transversal, a aplicação pragmática dela, a aplicação prática dela, quando ela está diluída, quando ela está atomizada em diversas atividades, ela não consegue imprimir o impacto que seria esperado. Quando a gente olha para outras unidades fora da Universidade Federal de Pernambuco, que tem uma unidade política, que tem um projeto único, dirigido a uma direção bem específica, com metas claras, com objetivos bem definidos, a gente vê que elas produzem muito mais. Então, a ideia de uma pró-reitoria, ou coisa que o valha, né, uma secretaria, uma superintendência, ela visa dar unidade a essas estruturas, dar sistematicidade a essas estruturas, com procedimentos de gestão de transversal, né, mas principalmente desenvolver produtos, desenvolver processos, metas, e acompanhar essas metas no desenvolvimento da condução dessa pensamento, dessa inteligência da universidade para a sociedade. É isso. A gente tem agora aqui bem específico, mas aí depende de vocês do tempo, Anísio, porque a gente tem, a gente colocou agora os objetivos de cada uma das diretorias. A gente desenhou também até de todos os setores, qual é as atribuições de cada setor daqui. A gente chegou a fazer um detalhamento, mas a gente não trouxe aqui hoje, porque seria muito longo. Primeiro é uma ideia, um certo impacto, e a gente sabe o impacto que será, mas, na verdade, a gente está tentando traduzir aqui o que a gente ouviu, né, de todos os grupos. E, assim, só ressaltando que, de fato, cada unidade tem a sua independência, a biblioteca, etc. Mas a gente precisa trabalhar dentro de uma política, as metas, os projetos, qual é o produto, né, semestral, manual de cada unidade dessa. Então, a diretoria de gestão da informação e tecnologia da informação, né, é atender e apoiar as necessidades do planejamento, gestão e tomada de decisão da UFPE, ou seja, dentro do planejamento estratégico, né, está muito claro dentro do planejamento estratégico que vai ser construído até 2022, é isso? Está muito bem definido qual é a estratégia da UFPE e a política de informação e comunicação tem que estar acompanhando essa estratégia. Não pode estar fazendo uma coisa à parte, aquilo que a instituição traçou, né, para o seu planejamento estratégico. Propor diretrizes políticas de informação e tecnologia da informação no âmbito da UFPE e coordenar os assuntos referentes a ela. Propor diretrizes sobre a política de memória e documentação e coordenar os assuntos referentes a ela.
Mapear, gerenciar e executar. A memória, a gente não está falando somente de memória, foi de memória histórica, não. Memória agora, memória da produção acadêmica, memória administrativa. Isso, a memória administrativa. A gente tem aí alguns exemplos. A gente tem perdido algumas informações fundamentais, outras estão guardadas em algum lugar, mas a gente precisa realmente assumir. Essa universidade não tem só 65 anos. Ela inicia há muitos anos atrás com a Faculdade de Direito. A gente gosta de lembrar isso, que as universidades do exterior celebram o primeiro dia que o cara sentou, levantou e disse: vamos criar uma universidade aqui. E ali naquele banquinho está lá preservada a história daquela instituição que reza não do dia que foi constituída a Universidade Federal de Pernambuco, mas da sua história, da Faculdade de Direito, da Escola de Engenharia, da Faculdade de Medicina, da Escola de Filosofia, Educação, enfim, toda essa área que tem. Então a gente precisa não só olhar para essa história, mas também manter essa história, o processo da universidade em contínuo, mapear. Posso intervir? Pode, por favor. Para ter uma ideia, se a gente pegar hoje para a Universidade de Passandino, tem uma série importantíssima na TV hoje, que é o registro desses de 1960 para cá, mais de 40 anos, da história da universidade. Se a gente não fizer alguma coisa agora, nos próximos 5, 6, talvez 10 anos, a gente já não possa mais recuperar esse material. Falta de tecnologia. O Matip, por exemplo, que foi utilizado a maior parte desse material, já desapareceu. Então, isso quando desaparece, a tecnologia vem, ela facilita muito, mas ela também cria condições para que a gente perca também com muito mais facilidade aquilo que foi guardado, que não foi armazenado para a nossa cabeça. Então, esse mesmo fenômeno que acontece com esse material histórico acontece com os arquivos digitais que estão sendo produzidos cada um de nós todos os dias. Então, se a gente não cuidar e a gente não pensar hoje o que é que a gente vai fazer no futuro, qual é o impacto das nossas ações presentes no futuro, se a gente não refletir sobre isso, se a gente não políticas para preservar essa memória, guardar ela para servir como insumo, como recurso, a gente vai ter um problema grave no futuro próximo. Ainda tem. Bom, vou passar um pouco mais rápido. Atuar de forma integrada com o NTI, no caso de informação e editor de sistema, como vocês viram no desenho. Estimular a produção da informação de qualidade, identificando necessidades. Possibilitar uma maior articulação entre as áreas FII e MEI da UFPE. Planejar e organizar e executar ações institucionais e garantir uma evolução tecnológica permanente. Isso é um outro problema que se está com a tecnologia no dia. Ampliar uma gestão integrada, interativa, democrática, transparente, para os usos de tecnologias, VoIP, videoconferência, TV digital, redes sociais. Atuar de forma cooperada com a outra diretoria que a gente passa agora. Sim, já passou. Então, aqui é a de comunicação, atender a necessidade de planejamento, gestão, tomada de decisão, o porquê para definir estratégia de sistema de comunicação, que é através de estratégia de gestão da comunicação, que é o como. Propôs diretriz e política de comunicação. Isso, de fato, é uma necessidade. Esse conselho gestor tem que juntos elaborar essa política. A gente já tem um desenho inicial, que foi uma colaboração da professora Danúzia, de uma política de comunicação, mas no campo da imagem corporativa da UFPE, da imagem da UFPE, mas a gente precisa avançar muito nessa política e debater num grupo maior. Mapear e gerenciar os projetos em serviços de comunicação e informação, atuar de forma integrada com as unidades de comunicação, ASCOM, Grupo de TV e SECOM, estimular a produção de instrumentos de processo de comunicação de qualidade, identificar as necessidades relevantes socialmente, criando uma cultura de comunicação na UFPE, possibilitar uma maior articulação entre as áreas FII e MEI da UFPE, planejar. Bom, então, exatamente o sistema de informação e comunicação trabalhando integradamente. Então, a gente tem as metas também.
Aí as metas são gerais, aí estão lá todas as metas das duas, quer dizer, da Proreitoria como um todo. Realizar um diagnóstico de todos os processos acadêmicos administrativos logo nesse primeiro ano de gestão. Otimizar os processos da UFPE a partir do início da nova gestão, agilidade nos processos e procedimentos. Desenvolver e aperfeiçoar os aplicativos do SIGA de apoio a processos acadêmicos administrativos paralelo com a fase de otimização. Apoiar a manutenção continuada do portal corporativo da UFPE a partir de 2012. Construir o plano estratégico do NTI, Editora, Biblioteca, Núcleo, Ascom, Secom em conjunto, com o planejamento estratégico, articulado com o planejamento estratégico do primeiro ano de gestão. Realizar um diagnóstico do SIGA do ponto de vista de funcionalidades e interfaces com os estudantes de projetos no início da nova gestão. Planejar e implementar um projeto de digitalização de documentos científicos e administrativos, visando a preservação. Definir políticas e estratégias do uso das redes sociais como plataforma de apoio, interação e comunicação. Coordenar os processos de comunicação interna e externa de apoio à gestão. Definir e adotar uma metodologia e ferramentas para planejar, modelar, monitorar, analisar e diagnosticar os processos científicos, acadêmicos e administrativos. Agilidade. Aumentar o nível de interação com toda a comunidade universitária e sociedade, os sistemas atuais. Definir políticas e estratégias para garantir a qualidade da comunicação institucional. Implantar ambientes como Amadeus, como a plataforma de ensino à distância, além das que já existem, articulada com as proreitorias. Implantar o SIGA-EST, que é o Sistema de Gerenciamento da Extensão, de todos os SIGAs é o que não foi implantado. Implantar um projeto de estudos socioculturais junto com a COVEST e a Proreitoria Acadêmica para entender essa correlação. Estimular a produção de cursos livres digitais em diferentes plataformas, inclusive a educação à distância. Desenvolver e apoiar projetos de integração e transformação da UFPE numa universidade digital. Então, tudo isso como meta lá, uma universidade digital, humanizada, sustentável, né, e com estruturas convergentes. E desenvolver ações para assegurar a eficiência e eficácia das informações para a sociedade a partir do início da gestão. Então, são 18 metas iniciais, quer dizer, extremamente ousadas, mas a gente entende isso é o reflexo de um entendimento de que sem uma visão estratégica de comunicação e informação, hoje, para uma universidade que se quer extremamente internacionalizada, interiorizada, é fundamental, internamente, os nossos sistemas internos de comunicação e informação, processos, né? Assim como o nosso sistema externo e como a universidade quer ser vista pela sociedade. Então, a gente precisa, de fato, entender que essa é uma área estratégica. Se vai ser proreitoria ou uma outra área, mas esse grupo está querendo afirmar que há uma necessidade de uma unidade política. Então, esse é o recado que a gente ouviu de todo mundo. E aí, por favor, complementem Maria José, Adelaide, Vitória, Acelino e demais participantes do grupo que estão aqui. Eu estou chamando aí os diretores dos órgãos suplementares, mas qualquer pessoa, obviamente, tenha participado do debate, pode contribuir. Silvio, por exemplo, que esteve presente em várias reuniões. A ideia é reafirmar também essa ideia, que a ideia não é nova, mas é inovadora, né? E ela tende ao chamamento da campanha, né? Que é inovação e consolidação, consolidação e inovação. Então, apesar dessa ser apesar da ideia ser uma ideia presente, estar presente no plano estratégico há mais de quase 15 anos, né? Mas é uma ideia inovadora à medida que ela une esses diversos segmentos que já estão andando, já estão caminhando e propõe um novo redirecionamento, uma reflexão nova sobre um novo olhar sobre esses espaços de grandes